Fala pessoal, professor Rafa Alonso por aqui e hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma reação ao treino da lutadora de MMA Miesha Tate. E nessa série de vídeos, o interessante é que ela vai comentando algumas coisas que ela sente sobre esse tipo de treino e também vai mostrando ali uma parte do seu treino técnico de MMA, que não vem ao caso, a gente não vai discutir a parte técnica de luta e sim a parte de treinamento. Então eu vou separar, fazer alguns cortes aqui para deixar o vídeo mais dinâmico e a gente vai comentando um pouco de seu treinamento. Então, vamos lá. Então ela começa fazendo um aquecimento, aumentando a frequência cardíaca e ela segue para este exercício que é o Farmer Carry, que consiste em carregar pesos. E eu acho muito interessante esse tipo de trabalho. Então ela começou trabalhando o core e o legal é que por a gente também fazer essa caminhada, ele ajuda muito esse trabalho de aumento da frequência cardíaca, um aquecimento global. Então ele é bem interessante mesmo, principalmente para atletas de MMA, porque além da gente pensar nesses aspectos de aumentar a frequência cardíaca, de trabalhar o core, a gente tem aqui também o trabalho de gripe, a força de gripe, pois ela está carregando esses dois pesos em uma dada distância. Então a gente tem diversos benefícios aqui. A gente tem o trabalho de quadrado lombar, que é muito difícil de ser trabalhado de outra maneira. A gente tem o trabalho de multífidos, de toda a cadeia posterior, junto com a parede abdominal. Então o Farmer Carry é um exercício completo. Eu gosto de utilizar também a versão com um peso só, porque estimula ainda mais o quadrado lombar, mas mesmo assim o Farmer Carry com os dois pesos é um ótimo exercício para ser incluso em um programa de treinamento, principalmente no caso de um lutador, de uma lutadora. Mais um exercício de core. Esse é um anti-rotacional com ênfase no exercício na anti-extensão. Então ele é um exercício onde a gente faz uma prancha e, se você observar, ela não oscila demais o seu tronco. Então ela tenta manter esse corpo, o tronco, estável enquanto ela puxa o peso de um lado para o outro. Provavelmente ali faz parte do seu aquecimento também. Eu achei bem interessante por parte do treinador começar aquecendo o corpo e já partir para o trabalho de core, que às vezes é muito negligenciado em programas de treinamento. Então vou voltar aqui para a gente poder observar todos esses aspectos que eu comentei. Pouco movimento no tronco. Aqui ela faz um comentário muito interessante. Ela comenta sobre a importância do trabalho de força e de condicionamento, e aí ela fala algo do tipo assim, que a gente sempre acha que é forte o bastante até ser exposto a esse tipo de exercício e perceber a dificuldade que é você conseguir controlar o seu corpo de algumas maneiras, como no caso desse dead clean que ela está fazendo com o kettlebell, onde ela comenta que é muito difícil você criar esse movimento e depois ter que estabilizar o kettlebell em uma parte do seu corpo, tendo que manter a outra parte imóvel, tendo que manter essa estabilidade em algumas articulações em específico. Então, vou voltar aqui para a gente comentar alguns outros exercícios.
a gente tem logo na sequência do trabalho de core exercícios de arremesso, onde a gente tem a ênfase aqui na força de velocidade, na potência muscular. Então aqui, lembrando que a gente tem um trabalho de potência, vamos imaginar aqui um triângulo onde a gente tem força, resistência e velocidade. Então a força mais a velocidade, ela é a potência muscular. Só que a gente tem a potência mais perto da força e a gente tem a potência mais perto da velocidade. Nesse caso aqui, ela está trabalhando então a elevação da taxa de desenvolvimento de força muito mais próximo da velocidade. São gestos bem explosivos e, se você observar, ela já tem um trabalho de rotação de quadril, que é muito utilizado durante socos e chutes, e o próprio arremesso em si já simula muito bem um soco. Então é um exercício bem específico para lutadores, muito interessante de ser colocado na parte final e começo do treino ali, na parte final do aquecimento e começo do treino. Então olha lá, a gente tem o giro de quadril, a gente tem movimento rápido, uma ação rápida de extensão de cotovelos junto. Pode prestar atenção que são exercícios rápidos de execução explosiva e muito giro de quadril. Aí o dead press, o dead clean, perdão, onde ela tem esse trabalho de extensão rápida de quadril. Eu acho interessante o clean com kettlebell para lutadores, porque o peso ele repousa na altura dos ombros e o lutador ele tem muito impacto nessa região em diversos momentos ali da luta. Então é interessante para ela aprender a absorver esse peso na altura dos ombros. Sem contar que a gente tem um trabalho de core e de engajamento de toda a musculatura daqui para baixo, né? Então é um exercício bem interessante. E é legal de ver que ela tem uma certa afinidade com o kettlebell, ela não faz de qualquer jeito não. Ela consegue fazer uma tripla extensão, então você vê, né, esse ombro caminhando para cima, né? E aí ela faz esse acoplamento, vamos dizer assim, do kettlebell aqui. Ela deixa o kettlebell repousar na altura dos ombros muito bem. Então ela faz um catch bem legal. Swing com kettlebell, ótimo exercício. A gente tem um hip hinge, né? Essa dobradiça de quadril, extensão de quadril. Ela executa muito bem também o swing. Trabalho de condicionamento na air bike, adoro air bike, acho um excelente exercício. Eu gosto da air bike porque a gente trabalha de forma cruzada o corpo, né? Igual os skippings, corrida. Então quando a gente realiza socos e chutes, o corpo ele se movimenta de uma forma cruzada. Então a gente tem o trabalho dos ombros indo para um lado e do quadril movimentando para o outro. Na air bike a gente também faz isso. Clubbell, um trabalho aqui de trabalho do core no plano frontal, muito interessante. Poucos programas de treinamento focam em trabalho de condicionamento nos 3 planos, sagital, frontal e transversal. Aqui eu já vi nesse pouco espaço de tempo que a gente observou a Miesha Tate treinando, a gente já viu o trabalho nos 3 planos. Então é um programa bem completo, bem pensado para o caso dela. Então, uma coisa que eu consigo ver aqui na Miesha é que ela
ela entende sobre o seu programa de treinamento. Então ela comenta aqui que muito do que eles fazem lá é voltado para o trabalho de core, que vai refletir em outros componentes do treinamento. Então aqui a gente já tem também o princípio da conscientização, o princípio do treinamento esportivo da conscientização, onde o atleta ele sabe os porquês dele estar fazendo aqueles exercícios e todos os processos que envolvem o programa de treino. Achei muito interessante esse fato, porque ela é muito consciente do que ela faz. Então vou partir para o episódio 2 desses vídeos de treinamento da Misha, que é o segundo vídeo que eu disse que eu iria analisar, e já vou colocar aqui no comecinho do treino. Muita gente critica o trabalho em superfícies instáveis, mas a gente não pode esquecer, pessoal, que as críticas dentro da ciência é a respeito do ganho de força. Aqui a Misha ela está aquecendo o seu corpo, gerando alguns estímulos proprioceptivos que podem ser interessantes para a gente aquecer o nosso corpo. Então não é um treino de força, tá? E é interessante que ela começa aqui esse vídeo falando sobre isso, que nos campings passados ela não pensava tanto nos porquês dela executar alguns exercícios, e agora com a chegada desse novo treinador ela começa a observar mais o que a ciência tem a dizer sobre o que ela anda fazendo. Então sempre tem um porquê dentro de tudo que está incluso ali nesse programa de treinamento. Então quando a gente vê superfícies instáveis, olha só, a gente tem aqui um trabalho no plano transverso e a gente tem esse estímulo proprioceptivo ali nos pés, justamente para auxiliar nesse trabalho. Então não é um trabalho para ganho de força, é um trabalho para ganho de consciência corporal dentro de um aquecimento. Eu acho muito interessante esse tipo de trabalho com atleta. Então, às vezes a gente vai repetindo algumas coisas que a gente observa, principalmente em mídias sociais, e a gente vai demonizando alguns exercícios e acha que eles não prestam. Mas quando a gente pensa aqui num trabalho de aquecimento, de consciência corporal e de inclusão dos planos de movimento, talvez esses exercícios possam ser uma ótima estratégia. Um vetor diagonal agora ela vem fazendo um trabalho de condicionamento na bike, realizando muita resistência de força ali. Muito legal esse exercício, porque se a gente analisar alguns momentos dentro de um cage de MMA, a atleta tem esse clinch e ela precisa saber lidar com o movimento de rotação do corpo para conseguir manipular a adversária e sair de repente de uma situação difícil onde ela se encontra encostada ali na parede. Então é um trabalho bem legal com a slam ball, onde ela tem essa transferência de força de um lado para o outro. Eu com certeza incluiria em um lutador de MMA esse tipo de exercício. Dá para ver que é bem pesada a slam ball. Mesma coisa, a gente pensando em alguns movimentos de luta, onde a atleta precisa desse tipo de exercício. E você pode prestar atenção agora que lá atrás, no primeiro vídeo, ela fazia um trabalho de força rápida, então focando em golpes de contato. Se a gente pensar nesse tipo de exercício, ela tem um giro de quadril, ela tem um arremesso, só que naquela curva velocidade e força, aqui já está um pouco mais próximo da força, então ela tem um outro estímulo dentro dessa curva.
é muito legal porque o atleta ele precisa se acostumar com essa variabilidade de peso, porque durante uma luta isso acontece o tempo todo. Ela comenta que é tudo sobre equilíbrio, tem tempo da gente treinar pesado, tem tempo da gente treinar mais leve, tem tempo que a gente precisa descansar. Esse é o equilíbrio que eu acho que finalmente eu descobri. Airbike novamente. Eu sou assim também, eu gosto muito do trabalho de airbike. Se eu pudesse, todo treino eu incluiria esse tipo de trabalho. Uma trap bar, gosto muito do trabalho da trap bar, ela é bem tranquila para a coluna, então a gente consegue fazer um trabalho legal. O Bulgarian Split Squat, muito bacana também, um baita exercício, e esse exercício aqui a gente tem alguns estudos que mostram que ele traz menos força compressiva para o joelho quando comparado com agachamento. Então não sei em que fase certo do programa de treino que a Misha estava, mas se ela estava ali no final do seu programa de condicionamento, próximo de uma luta, talvez seja um exercício interessante de incluir. Primeiro porque ele é um trabalho quase que unilateral, então a gente tem pouca ação da perna que está atrás, e também porque traz essa menor força compressiva ali para o joelho quando comparada com o agachamento, por exemplo. Então é mais tranquilo para a articulação e é bem intenso para a musculatura. Então a gente consegue preservar o atleta para deixar ele longe de lesões. Não vou falar prevenir, não gosto muito desse termo prevenção de lesão, porque a gente não é vidente. Então a gente consegue diminuir o risco de lesão do atleta durante o momento da luta. Curto muito esse exercício. Barra fixa, curto demais o trabalho de barra fixa. Tá aí uma coisa interessante que pouca gente usa, que é esse trabalho de carga variável, de sobrecarga variável, com correntes e elásticos. E o que a gente tem de interessante aqui? Que no momento final do exercício, onde ele fica mais fácil, o elástico ajuda a dificultar esse tipo de movimento. Então, quando ela está finalizando o fly, o elástico começa a agir e aí a gente consegue dificultar aquele finalzinho de movimento, porque às vezes na luta é a amplitude de movimento que ela precisa gerar bastante força, seja para empurrar o adversário, seja para bater nele. Então, bem interessante de ser feito. É como se ele estivesse lapidando algumas coisas ali que ele veio trabalhando durante todo esse processo de treinamento da Misha. Muito legal, ponto para o treinador. Achei bem interessante a inclusão desse tipo de técnica em programa de treino. Percebe que o elástico ele começa a agir só do meio para frente ali do movimento, ó. Muito bacana. E termina ali com um hitzinho clássico na airbike. Esse cara é igual eu e gosta muito da airbike. Achei muito legal o programa de treino da Misha. E eu curti também a questão dela conhecer cada vez mais os porquês do que ela faz ali dentro do programa de treino dela. Então, pessoal, dá pra gente observar que tem pouco equipamento, pouca máquina, melhor dizendo, no programa de treino dela,
Por quê? Porque é um programa atlético, ele não tem fins estéticos, ele é um programa voltado à performance dentro do MMA. Então é muito mais funcional para um atleta treinar com pesos livres, elásticos, cabos, porque ele não vai ter coisas parecidas com máquinas dentro do cage, da luta ali propriamente dita. Curti demais esse programa de treino, tem um aquecimento bem específico, atingindo ali os 3 planos de movimento. O cara soube explorar muito bem o trabalho de superfícies instáveis dentro de um programa de treino. Como eu disse, às vezes a gente critica demais esse tipo de equipamento, só que ele posicionado na hora, no momento certo, ele pode ser muito interessante. Curti também o trabalho com resistência variável aqui no finalzinho. Gostei muito da inclusão dos carries, do carregar peso. Gosto demais de trabalhar o core dessa forma, e ele também trabalhou o core com a postura ortostática, que é a postura que a gente fica a maior parte do tempo. Não vou nem dizer num atleta de MMA, porque depende muito do estilo em que ele luta, né? Então é um componente importante. Ele soube explorar muito bem os trabalhos de arremesso com diferentes sobrecargas. Então no primeiro arremesso ela tinha muito bem aquela postura em que um atleta desfere o soco, e depois com a slam ball ele fez o mesmo arremesso com alguns ajustes na postura, como eu disse, para trabalhar um pouco mais próximo da força, mas ainda assim explorando a velocidade. Achei muito legal esse pensar. Teve um trabalho de força também, onde ele trabalhou com a trap bar, a barra hexagonal, e fez também o Bulgarian Split Squat, que é um ótimo exercício, priva bastante o atleta das forças compressivas ali no joelho. Então muito interessante também. Trabalhou barra fixa, um exercício que eu acho que todo mundo deveria ser capaz de fazer. Então, para mim é um programa de treino bem completo. A Misha está em boas mãos, está cumprindo o protocolo muito bem, vamos dizer assim. E ponto para esse treinador, achei muito, muito bacana todo o programa de treino da Miesha Tate. Se você curtiu essa reação, não esqueça de deixar seu like, deixe também um comentário, vai ser um prazer trocar ideia com você. Me siga nas mídias sociais, vou deixar aqui os links abaixo, e é isso aí. A gente se vê numa próxima. Valeu!